Seguindo nossa temática de mês do terror aqui no Pergunta da Vez, hoje é sexta-feira 13, não sei se vocês se tocaram. E recebemos, além de Pola Lucas mais uma vez, Mariana Ramos. Por favor, se apresente. Olá, galera, que é a Mariana. Como me apresentar nesse momento? Mas assim, ex-podcaster também, tive alguns podcasts. E pesquisadora também, né? Aquela ex-pesquisadora, mas é pesquisadora também, já com mestre em cinema aí pela UF e trabalhadora do audiovisual, que é o jeito, né? É o que paga as contas. Exatamente. Estamos aqui então, sexta-feira 13, para falar de um gênero muito popular dentro do terror no cinema, que é o gênero de slasher. Mariana, por favor, assim, como que a gente definiria? Assassino mascarado? Assassino Ah, disfarçado? Porque no caso do Psicose, o cara não tá mascarado. Ah, não. É, é. mascarado ele não Não. tá, né? Não necessariamente, né? Cara, eu acho que basicamente é um gênero onde tem-se um assassino, onde, assim, com um número grande de mortes, né? Assim, geralmente não é uma pessoa que ele vai matar, tem um número um pouco maior do que isso. Geralmente, em sua maioria, ou ao menos dentro da história, acabou se tornando um gênero muito adolescente, onde os produtos quase todos foram voltados para esse grupo, para essa fatia. Então, de uma certa forma, o slasher acaba se desenvolvendo, ganhando uma certa proeminência junto com a cultura jovem também, né? Especialmente ali na década de 70. Apesar de, por exemplo, como você fala do Norman Bates, né? Do Psicose, é também claramente dentro da linha, que se encaixa isso, um assassino, seja ele natural, sobrenatural, porque também tem essa Uhum. questão, mas onde, e boa parte das vezes, assim, seu método de preferência, assim, conta-se como cortar as pessoas, né? Eu não vou dizer cortar como, né? Porque não é Ah, necessariamente tá. faca, mas cortar, né? Tem a mão do Slash, Freddy né? Krueger, né? Slash de alguma forma, né? Que é o slasher vem daí, né? De Aham. cortes, né? Eu não sabia Curioso, que né? Ser um psicose gênero. era slasher. Psicose, geralmente, se eu nunca tinha ouvido assim, psicose como slash, não necessariamente, mas o psicose que ele marca, ao menos dentro do horror, é como a mudança do próprio horror, do próprio gênero. Ele é tido como a entrada pro horror moderno, né? No que se chama horror moderno, um horror mais gráfico. A gente sai daqueles filmes, os clássicos filmes de monstro, né? Aham. Que são muito famosos, especialmente, né, ali Universal, né? Aqueles ciclos ali até a década de 50 Que mais ou vai menos, Homem né? Invisível, Lobisomem, Frankenstein, a Múmia, É né? King Exato, Kong, né? Os exato. antigões, antigões. Exatamente. É o ciclo de monstros do cinema, até do cinema clássico hollywoodiano, né? Especialmente, né? Então são esses cinemas de Uhum. estúdio, tem uma outra linguagem, e o Psicose ele entra como um desses divisores de água do cinema de horror moderno, que é realmente um horror que não tá mais falando só sobre monstros, mas também acaba se tornando um horror muito mais social, digamos assim, quase, né? Assim, tipo, Aham. onde esses monstros que seguem sendo monstros de alguma forma, mas eles são boa parte das vezes humanos, né? De alguma forma. Uhum. Sim. Ou com Ou resquícios. sei lá, o Jason, né? Ele supostamente não é um Também. monstro, mas ele é invulnerável, ele nunca para, né? Essas coisas. Não, exato, assim, mas é isso, mas ele era um humano até o momento Até de, o. né? Sim. E a a- gente falou da máscara, a máscara é famosona, assim, eu sabia do Jason desde sempre, assim, mas eu vi poucos e ele só põe a máscara no terceiro filme. Assim, não sei se é spoiler pra quem não tá aqui, mas assim, é o clássico da pergunta de pânico, né? Da segunda, terceira pergunta de pânico, que é onde que perguntam quem é o assassino de Sexta-feira 13, e a É a menina mãe, né? responde que é o Jason, mas não era o Jason, o primeiro não. Sim. Eu acho o primeiro Sexta-feira 13, inclusive, interessante, porque eu acho uma inversão do Psicose, né? A mãe que se Ah, torna o pode filho, crer, né? pode crer. E Enquanto era o filho que se torna a eu. mãe, né? Eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, ou Sexta-feira 13, que foi, eu acho que no mês do terror, ou em alguma Sexta-feira 13, ou em algum mês do terror que eu venho fazendo desde 2020, que a gente só vê coisa de terror aqui em casa. E eu lembro que começou indo, e aí apareceu a mãe. Eu falei, mas não, cadê o Jason, cara? Será que não é ele? É. E eu não fazia ideia, né? E fica aí, Não, fun é. fact: em É. países hispanohablantes, não é sexta-feira 13, é terça-feira 13. Eu estava numa aula de espanhol, e aí não sei o que, era um dia de azar, era um negócio para ensinar ali e tal, e era um dia de azar, não sei o que, era martes 13, né? Então era Uhum. terça-feira 13, aí eu fui ver também sexta-feira 13 em alguns países hispanohablantes, se chama terça-feira 13. Terça-feira Então, Mas 13. o filme
O filme também não, mas aqui que nem Sexta-feira 13, A aqui é dia de mística, né, azar. do dia. Então lá é Terça-feira 13. Por sinal, Dia de Azar, um baita samba que tá num disco do João Nogueira, que eu adoro, vale a pena. Ó, Sexta é 13, Cruz Credo ó. 3 vezes, é Dia de Azar, eu não saio mais não, muito bom. Voltemos, perdão. Não, eu Mas acho que talvez o primeiro slasher tenha sido do massacre da Serra Elétrica, né? Honestamente, cara, eu acho que pode ter algum filme independente indonésio que seja um É, slasher que a gente nunca vai não, saber. então, e tem muito é. aquilo, assim, tipo assim, por exemplo, especialmente acho que é a Baía de Sangue, que é Do Mário um Bava. filme, exato, sabe, assim, tem esses filmes ali italianos, O mas é que a gente Giallo, também, né? exato, do diálogo, que acaba sendo caracterizado como diálogo, mas é que acaba, sabe, Sim, se sim. você for pensar, agora, obviamente, quando a gente vai pensar dentro do que se tornou um clássico do horror, Uhum, desse slasher, são filmes americanos, né? Até também por causa sim. dessa questão cultural e bababá, então que acaba dominando de uma certa forma na mentalidade, né? Mas assim, Uhum, uhum. obviamente, você acha que tem e acaba pegando muito, né, dessa fase aí do diálogo, desses cinemas europeus que estão chegando nos Estados Unidos, especificamente na década de 70, né, assim, mais Uhum. profusamente, eu acho que obviamente é década de 60, mas assim, que tinha uma questão muito grande, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas existe uma questão muito grande que é a questão dos classificação indicativa americana. Sim. Por muitos anos, né, não era nem necessariamente uma classificação indicativa que existia simplesmente uma autogestão da própria indústria, né? Isso por causa ali da década de 30, esses pânicos morais americanos, blá blá blá, então eles tinham uma série de uma autogestão moral sobre o que podia ou não podia aparecer em tela. Isso Aham. se sustenta até o início da década de 60, Que é quando cai o especialmente. Código de Reis. O Código Reis acaba O ali, mais ou menos. código, talvez, vale a pena, galera. Só dá uma pesquisada aí, você vai encontrar todas as coisas. E tem uma coisa assim: a cena do chuveiro de psicose além de magistralmente dirigida, tananã, ela é tão impactante também porque ela quebrou sei lá quantas regras do Código de Reis e passou. A mesma coisa pro filme do Billy Wilder que me fugiu com a Marilyn Monroe e que o vestido Sei, dela sei. balança em cima do coisa. O Por quê? Seven Year Itch. Aquilo é erótico e não poderia. Só que na mão do Billy Uhum. Wilder passou. Então tem essas importâncias, né? E aí fica aí pra você, amiguinho, que fala que só tem censura em país com a bandeira vermelha e etc. E me responde se o Código de Reis era o quê? Não podia nada, né? E aí você fala, então não, não é lá não é censura, é uma regulamentação. Sei lá, É dá um nome assim. autorregulamentação, É, autorregulamentação da beleza, né? indústria. Para que o governo não precisasse regulamentar, eles mesmos iam lá e se regulamentavam. Mas é isso começa a cair, especialmente assim, mudanças mil que acontecem culturalmente aí na década de 60, né? E aí esse cinema, especialmente europeu, começa a chegar ali com força, né, nos Estados Unidos, e aí certas coisas param de fazer sentido, né? Assim, param de fazer sentido, assim. Tem um filme, inclusive, eu acho que o primeiro filme dirigido pelo Bogdanovich, é meio que uma paródia em termos sobre isso, assim, A sobre... última É sessão um de filme... cinema é o primeiro dele? Não, Não. não, não, não. É É um mais pra frente, né? filme, não, é um filme dele que ele foi até pelo Castle, um desses produtores que fazia muito horror. Ele foi contratado assim, ele e a Polly Platt, que era a mulher dele, e é um filme de horror eu acho que é o Boris Karloff, e onde o Boris Karloff faz meio que um ator que é o Boris Karloff, que ele é um ator do grande cinema de horror antigo, e sendo que no horror da sociedade ali, os filmes dele não fazem mais sentido, porque aí no início tem um assassino, um cara que é um matador que é meio que baseado em termos, ou acabou parecendo, mas não sei se foi baseado com o assassino da Texas, alguma coisa, da Universidade de Texas. Acaba meio que dando paralelo, não me lembro se foi baseado especialmente ou se por acaso foi na mesma época. Mariana, abri aqui, Na Mira da Morte? Na Mira da Morte, exatamente. Targets, tá. Não É do conheço. caralho esse filme, Targets, é bem do caralho. E é Ai, isso, ele quero vai acabar ver. falando sobre isso, sobre essa questão de um horror que os estúdios faziam, e até de um cinema como um todo que os estúdios ainda produziam ali na década de 60, que conversava Uhum. mais com o público que estava assistindo. O público que estava assistindo não queria Hollywood antiga, eles queriam a cultura jovem, eles queriam a violência, não era aquela Uhum, violência de uhum, monstro, a violência era a violência urbana que estava acontecendo todo dia, era gente Sim. enlouquecendo, uhum. era gente que voltava do Vietnã, ou da Coreia, ou sei lá de onde, e começava a Não matar gente sei no lá meio de da qual era a guerra da cidade. vez que eles arranjaram, né? Nunca dá para saber, assim, né? Toda semana é uma. Mas
É isso, então assim, tem muito o próprio discurso do filme, eu acho interessante, que ele fala sobre isso, sabe? Inclusive, eu acho que é o Nicholson, ele aparece, porque um dos primeiros filmes do Nicholson é um filme de horror antigo, desses de monstro, não sei o quê, e foi como começou esse projeto, só que eles não tinham dinheiro para terminar, aí contrataram o Bogdanovich, ele montou o início, que era o filme do Jack Nicholson com o Carlos, depois seguiu com essa outra história. Não sei se dá pra gente necessariamente pontuar, olha, é aqui, mas é isso, tem os grandes clássicos, e aí é isso, né, do tipo, Massacre da Serra Elétrica, com certeza no Divisor de Águas, Halloween também, saca? O que vem para consolidar um gênero, né? Assim, digo, aí as grandes franquias, né? Porque acaba sendo também um cinema muito de franquia, majoritariamente feito por adolescente, né? Eu e a Mar, a gente assiste toda sexta-feira 13, sexta-feira 13 e tal. E a minha é assim, minha meta é chegar no sexta-feira 13, parte 8, Jason Takes Manhattan. É que nem quando eu vi Leprechaun, eu vi o primeiro porque eu quero chegar no Leprechaun no espaço, entendeu? Na minha infância, pequena adolescência, chegava outubro e começava a fazer filme de horror no Telecine, eu acho, uma coisa assim. E aí não tinha coragem, eu tinha medo quando eu era moleque. Não, Jason Takes Manhattan, eu assisti e Marina, tem uma coisa que eu dou de dica para as pessoas que às vezes falam que tá com medo de filme de terror e tal, e eu sempre falo que depois de estudar cinema, eu sempre penso o seguinte, primeiro que é tudo computador e maquiagem, segundo, tem 40 pessoas atrás dessa câmera, relaxa, tá tudo bem. Mas relaxa mesmo? Eu ainda assusto, tudo mais, mas assim, que nem antes que eu ficava com medo. Eu lembro quando eu vi aquele... eu tinha 18 anos já, eu fiquei dormindo de luz acesa. Foi quando eu mudei pra São Carlos, Contatos de Quarto Grau lá, que botaram como se fosse... Era umas histórias de abdução, só que assim, foi mostrado no filme como se fosse uma história real, cara. E eu falava, de verdade. Os alienígenas estão vindo me buscar, cara. Quando eu vi Bruxa de Blair, Nossa, também, cara. Eu fiquei maluco, eu vi muito moleque. Que também o tchan dele assim... foi vendido como found footage. Exato, found footage. Exato, e aí, começa o filme falando que acharam aquilo. Eu falei, cara, como não tá... E que é tudo aluno de cinema, né? E que é tudo aluno de cinema. Os alunos de cinema foram gravar um filme. Mas assim, eles merecem, gente, desculpa. Pra quem reviu... Escolheu isso pra vida. Não, eles são insuportáveis, Paula. Eu revi esse filme, assim, recentemente, uns 2, 3 anos atrás. Eu digo, gente, era pra demorar... Se eu fosse a bruxa, não tinha demorado tudo isso, não, tá? 1 hora e pouco. Esse tipo de aluno de cinema chato, que é só o que tem quase... Nossa, dá pra fazer rapidinho, gente. Isso também tem o Cannibal Holocaust, também é bem doido. E também essa energia também, de tá merecendo, né, gente? De found footage, pra mim, é o Hack. É o que eu mais acho. O Hack é uma delícia. Tipo, found footage, né? Sei lá. Não, é isso, assim, mas voltando ao slasher, é isso, assim, então tem esses grandes filmes aí, especificamente, assim, eu acho que em termos, assim, tipo, o cinema adolescente, especialmente em década de 70 e 80 especificamente, né, que é onde esses filmes que tinham tido, sei lá, o primeiro filme na década de 70, eles entram em serialização na década de 80, indo até a década de 90, onde o gênero perde fôlego, porque isso é um gênero de fórmula, é formulaico, cada filme tem sua fórmula específica, e aí aquela fórmula, quando chega na década de 90, ela dá uma quebrada, até porque isso, o público já tá acostumado, não tem mais, não causa mais o medo que era necessário, não causa mais não sei, o incômodo necessário, né? E tanto que aí, sei lá, você tem pra mim, o golaço que chega nos anos 90, que é Pânico, que é uma baita sátira de tudo. E dirigido pelo Wes Craven, né, do A Hora do Pesadelo. Mas... E pós-Pânico, eu acho que começou a sair bastante coisa, não só enviesada pra comédia, assim, mas sobrenatural de certa forma. Por exemplo, eu assisti um filme ontem, que acabou de estrear na Prime, chama Totally Killers. 16 Totally Killers. Sim. Cara, pô, é divertidinho e tal, não sei o que, mas tem viagem no tempo, de repente, assim, né? A Morte Te Dá Parabéns também tem viagem no tempo. Sim. Eu acho que entrou numa vibe de se autorreferenciar e de tirar sarro, assim, né? Eu acho que... Sim. Que bom também, né? Começou porque eu acho que tem uma coisa que eu acho tão legal do John Wick,
que ele não é um filme que se leva a sério, assim, mas ele é tudo Sim. tão sério que você vê que não é. Por exemplo, ontem eu vi o A Hora do Pesadelo 4. Uhum. E ele tem uma consciência da galhofa que ali está existindo. O primeiro eu acho mais mas sisudo, mas não, essa. o primeiro é sério, o primeiro é um filme sério, assim, sério, dentro dessa energia, porque a energia ontem eu revi o 2, o Hora do Pesadelo 2, que o cara é possuído pelo Fred Krueger. Não dá o medo nenhum. O 3 é o do Tipo, hospital, zero. né? É o 3 é das crianças, dos Das Dream crianças, que Warriors. tem a Que pra Patrícia mim, Arquette novíssima. exatamente, que pra mim é um episódio perdido de Caverna do Dragão, que tem Total. É um verdade. episódio perdido que tem o menino que faz as magiquinhas, que brilha as coisas. Eu fico, gente, não dá pra levar a sério, não, assim. E tem muita gente que ama, eu amo, mas não como um filme do Fred Krueger. Eu acho divertido, mas não como Tá. Hora do Pesadelo. E aí tem o outro, assim, né, que aí o Wes Craven se desliga da franquia até o New Nightmare, que é o filme que ele faz antes da Pânico, e que é basicamente Pânico. Se você for olhar, se você for ver o New Nightmare, é muito Ah, legal. isso eu não cheguei Porque ainda. Se autorreferencia como sim, gênero, exatamente, porque o que metalinguagem, essas acontece? coisas assim. Exato, porque o que acontece o novo Pesadelo, né? 94, eu acho, coisa assim. A Heather Logenkamp, né? Que é a protagonista do primeiro filme, que também aparece no Dream Wars como a médica, bababá, né? Ela aparece como médica, né? No Dream Wars, é a atriz Heather Logenkamp que começa a ser perseguida pelo Fred Krueger, apesar de assim, e, tipo, o Wes Craven aparece, o cara que faz o Fred Krueger é melhor amigo dela na vida real, sabe? Do tipo, o filho dela começa a sonhar com o Fred Krueger, acho que é isso. Tipo, Ah, então, tá. assim, é tipo a atriz que fez os filmes, que ficou famosa pelos filmes, Tá, sendo legal. perseguida pelo monstro que ela achava que só existia nos filmes dela, saca? Tá. Então Nossa, é que bem do foda. caralho. É bem Que do caralho, eu legal, acho que bem legal. divertido. Em Pânico ele também faz essa grande referência, né? Que Sim. também na primeira cena, né? Quando agora eu esqueci o nome Drew dela. Barrymore. É Casey, acho que é isso, não sei, uma coisa assim. A primeira cena, se eu não me engano, eu ouvi uma entrevista recentemente com o Kevin Williamson, que é o roteirista, né? E que, pra mim, eu acho que o Kevin Williamson basicamente criou a adolescência década de 90, 2000, porque ele é o criador de Dawson's Creek, ele faz Pânico, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, Caraca. Killing Mrs. Tingle, Nossa, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. é tudo dele, assim, é tudo escrito por ele, O ele tem primeiro é muita... legal. Não, O primeiro é legal. não, Eu e aí gosto, eu gosto. hoje em dia tem, sei lá, Vampire Diaries é dele também, aí tem o Caraca. clássico péssimo, que é o The Following, que também, mas aí já é uma série não é adolescente, né, que é o Kevin Bacon é um assassino e tal, de Ah, tô uns ligado. 6 anos Nossa. atrás. Não, é uma Aham. Eu lembro, bomba, eu é lembro. uma bomba, mas tava lá. Conceito é legal, parece divertido, não funciona. Mas é isso, assim. Então, aí nessa primeira cena que ele. É isso que na entrevista com ele disse que começou como uma peça. Ele fez uma peça de um ato, onde era basicamente essa menina recebia uma ligação de um assassino e ficava falando com um assassino no telefone. E Aham. era uma peça que ele fez, não sei se na universidade, exatamente qual foi a história, porque eu não sei se ele foi para a universidade, mas ele é uma coisa assim. E aí depois, anos depois, ele meio que jogou isso na primeira cena de Pânico, que é até uma peça muito longa, né? Acho que tem uns 20 minutos. É, sim. É uma cena longa pra caramba. Uns 15, 20 minutos ali só de primeira cena, né? E é isso, com certeza. E aí, nessa primeira cena, ela fala disso, né? Ah, eu gosto do. Ela nem fala da Hora do Pesadelo, ela nem fala. Ela gosta do Freddy Krueger, mas só do primeiro, porque é o único que dá medo. Que já é Ah, o Wes tá. Craven botando alguém pra Sim. falar bem do próprio trabalho, não é Sim. mesmo? E não, e Não até tá eu acho errado, que. eu faria o mesmo. Exato. E ela chama ele de Wes Carpenter. Ela fala, parece que é um filme do Wes Carpenter, né? Ai, que Misturando ele legal. Isso eu não com lembro. Carpenter e tal. Eu fico Mas- imaginando, assim, porque dinheiro, assim, acho que eu posso falar por todos nós, Mariana, acabei de te conhecer, mas assim, é uma coisa delicada, né? E eu fico imaginando, assim, o ponto da sua carreira, e eu espero chegar nesse ponto um dia, é do tipo assim, você fez A Hora do Pesadelo 1, 2, no 3, te ofereceram um cheque e você falou assim, não. Não. E aí os caras devem ter oferecido um pouco mais. Você falou, não vale a pena. Não. Então, assim, eu gostaria de chegar nesse ponto em alguma coisa, Ah, porque eu... todo mundo, né? Nossa, eu tava lá no A Hora do Uma meta Pesadelo justa. 42. Eu ia estar lá, escrevendo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, puxando um pouco do que vocês tinham falado sobre que a Mariana falou, tem aquela galera, que eu acho que nem foi tão, não sei se foi tão intencional no filme, mas já aquela galera podia, eu me matava muito antes, assim.
Da Bruxa de Blair? Do Bruxa de Blair. E eu queria perguntar pra vocês como é que vocês acham que funciona essa questão da moral, do julgamento que você tem com os personagens, de caráter, da Tá usando velocidade que droga, eles morre. de quem... Tá transando antes do Eu queria saber casamento, o que morre. vocês acham sobre isso e como é que funciona, geralmente. Porque eu não entendo tanto do gênero, né? Eu gosto de ver, mas eu não tenho essa bagagem. E eu queria saber o que Isso, vocês assim, acham. né? Dentro até da teoria, né? Numa certa teoria sobre horror, né? Sobre pessoas que estudam isso, estudam os gêneros, e estudam especificamente o slasher, esse horror adolescente ali, produzido 70, 80, especificamente, aí 90 e tal. É tido como um gênero muito moralista, né? Que Uhum. apesar de ter uma coisa que é uma certa novidade, né? Que é a ideia da Final Girl, né? Que é a única pessoa que sobrevive é uma mulher, geralmente nesse gênero, né? Tá. Mas geralmente é qual mulher? É aquela menina branca, bem comportada, que não faz sexo, que não bebe, que não se droga, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu acho que existe uma certa... Até porque isso, essa ideia de que você estava vulnerável ao assassino porque você está fazendo algo errado. Tem aquela famosa história que até tem em Lenda Urbana, que é um outro clássico também da década de 2000, Nossa, 90. esse eu sempre termino filmes. Esse eu nem me dispus a terminar. Chegou uma hora que eu falei... eu adorava. Ah, tá bom. Não, eu acho que assim, foi antes de começar a fazer o mês do terror e tal, e eu tenho um crivo muito baixo pra filme de terror nesse mês, assim. Porque eu acho que tem galhofas ou coisas ruins, assim, tipo A Hora do Pesadelo 4, que eu achei divertidíssimo. Mas esse foi um pouco antes e eu lembro que a gente falou assim, vamos voltar pra terminar? Eu lembro que a gente tava vendo, acho que um sábado ou domingo à tarde, eu e a Má, e na hora de voltar a gente falou, deixa quieto. Não, deixa. Não, eu gosto, mas assim, é isso. Eu não tenho muito crivo, não, então eu só me divirto mesmo. Mas tem uma lenda clássica que é a lenda dos namorados no carro, numa Lover's Lane, né, que eles chamam nos Estados Unidos, e aí um barulho estranho no carro, o cara se levanta para poder ver, e aí quando a menina vai ver, ela começa a escutar uns outros barulhos em cima do carro, e o cara tinha sido, como é o nome? Enforcado. Exato. Então tem isso. Então tem essa ideia de que você tá fazendo uma coisa que você não deveria, isso, sexo fora da idade, drogas, bababá. Então você se faz vulnerável, você se coloca num lugar de vulnerabilidade, então por isso, tranquilo te matar. Zero questões. Mas talvez seja uma pecha um pouco injusta com os filmes de terror, como se esse moralismo não permeasse todos os outros gêneros também, né? Que ali acho que fica mais evidente que a pessoa morre. E na vida, né? Não é como se isso... Ainda bem que na vida ninguém nunca usou esse discurso. Você se botou numa posição vulnerável. Exato. Imagina, nunca ia acontecer. Isso... Não, a gente já ultrapassou isso aí socialmente. Isso não é uma questão mais, não. Mas eu acho um pouco exagerado, sim. Até porque eu acho que não especificamente nessa figura da Final Girl, todo mundo coloca muita coisa de tipo, porque ela é virginal, ela não sei o quê, ela não sei o quê. Bom, talvez não seja a menina mais descolada. A pessoa, sei lá, Jamie Lee Curtis em Halloween, ela não é mais descolada. Mas se você parar e lembrar, ela tava fumando maconha com as amigas dela, ela tá falando sobre pegar os boyzinhos também, ela só não tava pegando boyzinho porque ela tinha que trabalhar, porque ela tinha combinado de trabalhar. Agora, assim, se fosse um outro dia, se fosse um outro Halloween normal, talvez ela estivesse fazendo aquelas coisas que são ditas como não necessariamente corretas, saca? Então, acho que é isso, tem um certo... O que existe um pânico moral, sim, né? Isso é clássico do cinema americano também, né? Essa ideia de que se você faz algo errado, entre aspas, você tem que pagar por isso, você tem que pagar por seu erro, e aí nada mais clássico disso, pra mostrar isso do que todo o ciclo noir, né? Todo o ciclo noir é sobre isso, né? Assim, a figura feminina... Aqui se faz, aqui se paga. E aí a femme fatale, que é essa mulher, não sei o quê, que ela morre no final. Sempre morre no final, sabe? Então isso não vem só do horror, mas acaba ficando, obviamente, mais claro aqui, eu acho que especialmente pela profusão de corpos, né? Porque eu acho que é disso que se faz esse horror adolescente. É um horror de quantidade, né? E aí, especialmente quando a gente vai para as sequências, né? Que essa ideia da sequência é mais sangue, mais corpos, mais gente, tudo mais tudo. Tudo mais. Tudo mais. Menos, como é que é o nome? Menos concisão e menos
Fica menos redondo, fatídicamente, sabe? Quem Não, nunca é. assistiu, assiste o primeiro Velozes e Furiosos e assiste o 8 pra ver pra onde que vai. Os caras estão Adoro. andando de carro na Antártida, Adoro e eu nem ligo pra pulando carro, de cara. prédio. Eu só fui até Tokyo Drift, gente. Tokyo Drift Tokyo foi meu Drift. último. Eu parei em Tokyo Drift também. Adorei, acho um grande filme, porém depois não deu. Mas também é a mesma coisa com Transformers, eu vou até o 2. Se eles fizeram Velozes e Furiosos versus Jason, talvez eu volte. Ó, fica aí a ideia, Cara, isso vai rolar. Jason versus Fred no espaço, né? Não, o Jason X, e você falou do diretor de cinema, meu, aparece, quando eu fui ver o Jason X, né, que eu lembro de ver na locadora, só que na época eu não tinha coragem de alugar. E aí depois, foi num Halloween, eu ainda tava morando em São Paulo, último ano estudando cinema, e no dia 31 falei, só vou filme de terror. E naquele eu vi A Profecia, Cemitério Maldito e Jason X, porque aí já tava tarde da noite, vão dar uma desbarata. Aí aparece o David Cronenberg, o diretor. Eu falei, esse cara é o Cronenberg? E o Jason mata o Cronenberg. Eu falei, cara, que massa. Óbvio. Eu falei, você é um diretor, pô, arranja um papel pra mim aí. É sobre isso. O Jason o Jason X, eles estão numa nave que tá transportando o Jason e alguém descongela ele, aí é isso. Pesado, né? Nossa. São momentos. Mas quando apareceu o Cronenberg, eu falei, cara, esse cara é o Cronenberg? Sabe aquela de... Eu falei, não é possível. Aí eu pausei e fui pesquisar, falei, é o Cronenberg. É o Cronenberg. É. Sempre tem um momento assim na carreira que a galera dá os caras assim, gente. Mas não, o Cronenberg eu acho que é total. Às vezes ele era amigo do diretor. Mas eu lembro que assim, eu sei bem a cara dele. Eu olhei e falei, cara, esse cara é o Cronenberg. Eu falei, mas por que ele faria isso, sabe? Foi Por meio que não que ele não acreditei. faria isso? Não, Por que assim, ele não faria? eu pensei isso na época. Hoje em dia acho incrível, cara. Você, amigo cineasta, vai fazer filme de terror, precisa de alguém pra ser assassinado? Por favor, me chame. Só não me dá muita fala que eu sou um ator muito medíocre. Exato, gente. Assim, deve ter ganhado alguma coisa. De graça, provavelmente não fez. Talvez se você de graça, Pô, mas só assim, sabe? eu, No só mínimo pelo se buffet divertiu. eu vou. Se divertiu, Só pelo buffet chegou eu tô lá. Aí a gente fala desse ciclo aí da década de 90, né? Do cinema de horror, e que acaba se tornando, assim, meio presciente, né? Se a gente for pensar em termos de culturais também, né? Pânico não teria saído se fosse 2 anos depois, porque 2 anos depois acontece Columbine, né? Caraca! E é isso, são assassinos de adolescentes num colégio, de uma certa forma, que são paralelas muito grandes. Então, até eu acho que tem muitos filmes que tinham nessa esteira de Pânico que estavam para ser lançados, mas que não foram por causa disso. Inclusive, recentemente teve uma outra situação assim, que teve uma série que foi uma adaptação de Heathers. É do caralho, então tinha uma adaptação. Heather 1, Heather 2, Heather 3, as meninas malvadas, só que uma energia mais doida. E que é com... Atração Mortal? Exatamente. Eu adoro as traduções, cara. Tinha uma adaptação que começou a sair nos Estados Unidos há uns 5 anos atrás, talvez 6 anos atrás, e que foi limada porque aconteceu mais uma tragédia em colégio. Cara, tem um conto, eu não sei se é um conto ou uma novela lendária do Stephen King que chama Rage. E que ele nunca mais publicou. Que é muito difícil, mas envolvia algum assassinato em escola e tal. E o conto ou novela, eu não sei ao certo, eu nunca li também, que se passa disso. E ele tirou e ele nunca mais autorizou que fosse pra nenhuma coletânea e etc. Mas esse da Heathers era hoje em dia, tava sendo feito hoje em dia. E cancelou porque rolou uma parada parecida com essa. Exato. Rolou mais um desses que tem 10 vezes por ano nos Estados Unidos. E aí aconteceu... Então, curioso, né? Cancelaram. Se tornou, eu não me lembro qual foi, só sei que ainda era alguma questão, porque hoje em dia nem mais questão é. Não sei se foi aquele das crianças, porque teve que foi criança muito pequena, né? Do tipo, que até tem teorista da conspiração de que nunca aconteceu, uma coisa, mas não sei. Depois alguém dá uma pesquisada e vê, mas foi cancelada por causa disso. E era bem divertida, tá? Era bem divertida, porque era... Como Heathers é descaralhado. Mas tem muito disso, e aí acontece, né? E tem essas coisas, tipo assim, eu acho que efetivamente esse certo cinema de horror que surge, aí, especialmente na década de 70, 80, desculpa, ele acaba conversando muito mais com essa sociedade americana que tá ali, extremamente violenta, né? Assim, os paralelos entre essas histórias e histórias reais americanas tipo, o Ted Bundy, que ele fazia, ele era um assassino slasher, ele era o cara fugiu de uma cadeia. Não, fugiu da cadeia 2 vezes. Tem algo mais, sei lá, Jason ou... Como é o nome? Michael Myers do que isso. Do, tipo assim, o cara... E não parar e seguir. Então, assim, é isso. Era meio que parte da...
E o Pânico em si também é baseado numa história, que é o... Agora eu esqueci o nome do assassino específico, mas que era numa cidade universitária e o cara matou 5, 6 e o Williamson, né, que é o Kevin Williamson, o roteirista, ele tava com um projeto que ele escrever, aí ele pegou essa história, se baseou um pouco nisso, foi pra uma cabana, passou 2 semanas e escreveu a primeira versão do roteiro, né? Aham. Porque, na realidade, o primeiro roteiro que ele tinha escrito, que era o Killing Mrs. Tingle, ou era... Não, Teaching Mrs. Tingle, eu não lembro, que era o primeiro roteiro dele, ele tinha já começado a vender, tinha vendido, mas nunca tinha saído para produzir. E ele, sabe, dinheiro, né? Tava fudido, bababá. Aí teve essa ideia, foi lá, escreveu, e aí virou meio que uma... Quem é que vai fazer? Qual o estúdio que vai conseguir? Tá. Aí foi pra Dimension. E aí, depois de tempos, eu acho que o Wes Craven, ele negou a direção por algum tempo, não queria. E aí, depois, ele acabou aceitando. Não me lembro exatamente qual é a história do porquê que ele acabou aceitando. Mas então... E aí, você falou, não é mais tanto e tal. Tipo assim, recentemente teve um outro caso que é muito, assim, pra mim é tipo um filme de terror na vida real, que também foi assim, tipo, 4 adolescentes, assim, estudantes universitários, foram assassinados numa casa universitária lá nos Estados Unidos, tipo, em 4 minutos o cara matou todo mundo na casa. Então é isso, acaba assim, tipo, são coisas que meio que refletem essa insegurança, esse terror social que existe dentro dessa... E que não é necessariamente só fantasia, né? É um certo lugar que acaba realmente conversando com a história dessas pessoas, assim, tipo, tem um período ali na década de 70 especificamente que diziam que tinha sei lá quantos assassinos em série nos Estados Unidos ativos. Então, acaba conversando muito com certo tipo de cultura, De uma cultura assim, absolutamente bélica, né? E até assim, mediaticamente também é alimentada por isso. Não que aqui não seja, né? Porque é isso, assim, crime acaba sendo algo que a mídia... No episódio que vai ao ar na semana que vem, no dia 20, a gente 20, fala de 20. crimes reais, né? E uma das coisas eles falam do sensacionalismo como se isso não estivesse presente em outros gêneros e na nossa mídia desde sempre, né? Então, e como se, aí você falou da série ser cancelada, tal, como se esses paralelos com a realidade, né? Então, assim, medidas que são discutidas o tempo inteiro, que é do tipo, vamos dificultar um pouquinho o acesso à arma pra você não comprar um fuzil no supermercado? Não, cancela haters. Cancela haters! Exato, é mais fácil, né? Entre aspas, assim. Não, porque que é o clássico do Pânico 2, né? Que como é o nome? Nossa, eu não Desculpa do lembro nenhum assassino. dos assassinos do Pânico. É, Acho que um eu vi 1, deles. 2 e 3. O motivo do assassino o motivo dele, ele fala que ele ia culpar os filmes de terror, porque é muita violência. Tá legal. E ia assim, ganhar, né? não, Ia assim, é que ele até fala assim, eu não quero me livrar, eu quero ser preso, acho que foi uma coisa assim, quero ser preso e eu vou a julgamento e a minha defesa vai ser isso, que tem muita violência aí na televisão, mas não é como se o western não fosse um gênero violento, o noir não fosse um gênero violento, sabe? São gêneros filme de guerra, que é mais gente morrendo do que, sei lá, a primeira cena de Resgate do Soldado Ryan. Sim. E não vão parar de fazer. Então, assim... Não. Não é, sabe? Acho que acaba refletindo uma parte da cultura, mas não é um motivo... Do mesmo jeito que, como é o nome, videogame não é motivo de nada, sabe? Tem mil outras coisas, mil outros problemas que ninguém lida... dessa juventude especificamente, e depois é muito fácil dizer que são essas coisas, né? Esses espaços, esses produtos culturais cara, que geram essas coisas. E esse pânico, com perdão do trocadilho, né? De coisas e tal, e aí a gente vê do tipo, tem tais livros, não, porque tal pessoa que cometeu um crime, o cara ouvia tal banda. Você tem que justificar, porque você cria uma sociedade que você quer dizer que é perfeita, que é um sonho americano viver ali com sua família no subúrbio. Um monte de pais não tem isso, mas tem essa vida perfeita, e aí como é que você justifica, né? Esse tanto de eu lembro até de atrocidade. uma análise, na época que estava saindo o WandaVision, e falando que os seriados dos anos 50, datados dos Estados Unidos, sobre famílias perfeitas e etc., é um jeito de mascarar traumas de guerra. Você volta um cara completamente perturbado e você fala, pera um pouquinho, vamos mostrar esse modelo de família extremamente feliz e funcional, e o cara voltou cheio de traumas, e é por isso que, mais uma vez, eu defendo o primeiro Rambo, que o cara volta completamente perdido. E tem uma fala dele que ele fala assim, quando eu tava no campo de batalha, eu cuidava de
você cuidava de mim. Ele falou, eu não consigo um emprego. É. Tipo, é o cara que fez aquela sociedade, né, que banca, o cara que foi lá para que essa sociedade continuasse de pé, porque é uma sociedade baseada em guerras desde sempre, e quando ele Exato. volta, ele não tem o mínimo que ele precisa para sobreviver, né? Mas é isso. Então, assim, a gente acaba conseguindo ver uns ciclos muito fortes de horror, especialmente em momentos que a gente chama de, né, quebras culturais. Eu sou extremamente contra essa ideia de pós-horror, porque eu não acho que existe pós-horror. Sempre existiu Ah, horror, e o horror sempre Foi na época sempre da foi. bruxa que começaram a falar disso, não era? Não, porque agora o horror tem um lado social. Não, sempre teve, gente. Era só você querer saber, era só você Posso fazer um você querer parar e paralelo meio pensar. doido? Sim, se você conhece um pouco de rock e heavy metal, você sabe que tem heavy metal, thrash metal, death metal, viking metal, que no fundo é tipo, é o horror não sei o que, é o pós, não sei o que. Você fala, mano, horror, tá tudo bem, ele abarca já. E é uma ideia assim, assim, efetivamente eu acho uma ideia limitada, porque é meio dizendo assim, não, porque o horror até aqui, ele era, digamos assim, descerebrado, né? Não tinha nada a dizer, Pelo não horror, tinha né? nada. O horror pelo horror. Não, ele não tinha nada a dizer. Cara, eu acho que o horror sempre tem que falar. Alienado. Assim, o horror sempre tem alguma coisa a falar. Ele tá falando da sociedade, ele tá falando dos medos. Se ele te dá medo, se ele consegue te dar medo, um filme bom de horror, digamos assim, pensando no Aham. gênero. O nome do gênero é uma sensação. É sentir horror, terror, o que seja, né? Uhum. Como se chama, né? Se chama terror. Se o gênero se classifica por isso, digamos então que um bom filme de terror é o filme que vai te deixar aterrorizado. E se ele Uhum. consegue, é porque de alguma forma ele mexeu em alguma coisa que fala com você, com medo que falou com você. E por que ele falou com você, saca? É o Uhum. seu medo de morrer, é o seu medo de alguma coisa que pode acontecer. E aí, por exemplo, até eu falo, esses ciclos de terror, de filmes de monstro, né, ali do cinema clássico, mas eles também estão falando, falando do estrangeiro, né, porque nesses momentos aí entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, e aí esses monstros, esses grandes monstros que vêm de fora, que vêm não sei o quê, monstros estrangeiros que vêm não sei o quê, que vêm da Transilvânia, que vêm de um outro lugar, que vêm de bababá, seja Tóquio, que foi destruída pela, sabe, Tóquio, sei lá, mas o Japão destruído por bombas, e Uma aí bomba, né? cria-se, sabe, não sei o quê, o King Kong, que é esse monstro selvagem que vai pegar e destruir a grande metrópole, sabe? Sempre falou sobre esses medos sociais, E sobre, sabe, sempre. Drácula, sabe, E também vai é ser sempre isso. vai ser um retrato da época, quer você queira, quer não, né? Assim, eu acho que tem Exato. coisa do zeitgeist da questão que eu não sei se é possível você fugir deles, assim. Não, exato, assim, tem muito estudo sobre, assim, né, porque é isso, o estudo sobre o horror não vem, o horror vem da literatura, né, assim, na realidade, quando a gente fala literatura, na realidade, vem até da cultura oral, né, porque é aquilo, né, Chapeuzinho Vermelho é um conto de Sim, horror, sim. para moralizar as crianças a não, e é um gênero muito moralizante também, até por isso que a gente fala assim, tem essa ideia toda de, não faça isso, porque não sei o quê, mas é moralizante desde, assim, essas histórias que avós, mães se contam, e de tempos imemoriáveis, Sim. sobre os perigos que existem no mundo e que você tem que estar, de alguma forma, ligado para eles e evitar essas coisas, que essas coisas aconteçam. Quando você faz alguma coisa errada, tem essa consequência. Então, bom, mas de qualquer forma, se você for ver, tipo, o medo do estrangeiro tá em Drácula, saca? E é o medo do estrangeiro do século XIX, Sim. sabe? Desse estrangeiro que vem da Ásia, vem de um certo lugar, ele tem uma leitura meio isso, e que ele vem com a peste, tanto que até se você for assistir o Nosferatu, tem a Maravilhoso. cena clássica que quando ele vem, tem um monte de rato no navio, e, porra, peste, e aí judeu, que também é outro, que sempre foi um povo que foi acusado também de trazer esse tipo de coisa, de trazer peste, de trazer não sei o quê, trazer destruição, trazer e que no fim das contas é sempre o do outro, né? O medo do outro. O outro que é o perigoso, porque o outro vai talvez destruir a pureza social que a gente constrói aqui. Né? Assim, a gente é puro socialmente, aí seja ingleses, americanos, franceses, sei lá o quê, mas essas grandes sociedades, e até hoje em dia aqui mesmo, assim, aí com os nossos próprios estrangeiros que vão surgindo, ou não estrangeiros, ou o medo social local, né? Do tipo, esses inimigos internos que se criam dentro de países, seja nos Estados Unidos, mas Brasil também a gente tem, então, saca? É sempre o medo do outro. Sempre é medo de alguma coisa. E quando você tá falando do medo do outro, mesmo que seja um filme que você possa achar, isso, é pânico, é dois adolescentes, é não sei o quê, tem muito piada no meio, tem não sei o quê. Só que, cara, tem um certo fundo de verdade, porque é uma juventude violenta, saca? É uma juventude que fica... Que desbanca o... Como é o nome? Eu tô entediado,
para, eu vou matar. E isso é algo que a gente vê até hoje nesses discursos desses assassinos de colégio, saca? Tipo assim, eu quero aparecer, eu quero fama com isso, eu quero... Então, assim, me dizer que existia um horror anteriormente, que não tinha nenhum conteúdo, e hoje em dia são grandes filmes de arte, e a 24. A 24, grandes filmes, assim, não, sim, são bons, tá? Beleza, show. Cara, vai ver a fotografia de Pânico 1, aquela porra é do caralho. A câmera tá sempre torta aquela porra daquela câmera, porque a realidade daqueles adolescentes tá torta, saca? Não é a primeira vez que se faz, agora é isso. Por essa peste de ser um cinema basicamente de sensações, né? Muito baseado em sensações, ele é muito olhado com um olhar menor, né? Totalmente. É um gênero menor. A gente. É que eu não sei se essa gênero... parte foi ao ar do que a gente falou assim, né? O que é o horror no último programa? Assim, o Exorcista tem a pecha de ser o que levou o cinema de horror para o estado de arte, né? Eu detesto essa discussão do que é arte e o que não é, e como se fosse um gênero, o terror era tido como um gênero menor, e ainda pode ser, ou a comédia, e etc. Ainda é tido, acho que ainda é tido. Ainda é, sim. Acho que a chance de um filme de horror conseguir ultrapassar certos limites dentro da discussão cultural é muito pequena, sabe? Você vem com um Jordan Peele da vida, e novamente não é porque nunca tivesse assistido um filme de horror que falasse sobre questões raciais, mas é porque é um homem negro centrando isso e fazendo uma coisa do caralho, que é uma arma que o horror sempre teve, saca? De conseguir falar sobre a sociedade. E você, fã de terror, que gostou muito de Corra, você não viu o filme seguinte dele, que é o Nós? Pra mim é o melhor dele. Pra mim é o melhor dele também. É fantástico. Muito bom. Cara, eu acho que isso vai muito nessa questão de a gente pegar, por exemplo, premiações e você vê que terror normalmente está separado. Você vê uma categoria de melhor filme, normalmente você tem uma melhor filme de animação, melhor filme de comédia ou musical, né? Melhor filme de terror. Quando você separa e deixa o melhor filme para um drama, para algo, você vê que tá um degrau abaixo, né? Na concepção, seja lá qual for. Na concepção, exato. Também eu vou sempre defender que ninguém lembra de prêmio, a gente lembra de filmes. Então, cara, sim. Quem ganhou o Oscar em 95, se eu não me engano, não foi Pulp Fiction. É o filme mais importante daquele ano que estava concorrendo, entendeu? Ganhou o roteiro. Aqui foi lançado em 94, imagino que foi em 95, ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Então eu sempre defendo... Você lembrou dos prêmios aí, tá? Queria dizer que você lembrou dos prêmios. Sei. Não, mas lembra com aquela raiva, né? Lembra com a raiva não de quem que não se sejam traído, premiado, isso é... E eu acho a premiação... De quem viu a Gwyneth Paltrow ganhar o Oscar no lugar da Fernanda Montenegro. Imperdoável. Meus amigos, depois dessa, só nos resta caminhar para o final do programa. E, Mariana, todo final do Pergunta da Ex, a gente pede uma recomendação da semana. Um filme recente, mas é que não é um slasher. Eu tô doida pra assistir Totally Killer, porque assim, eu adoro, eu gosto bastante da Morte te dá parabéns, exato, A Morte dá parabéns, o mesmo cara, o mesmo diretor, ele tem outro filme que eu acho divertido. Aquele do Sexta-feira Muito Louca? Não. Que parece Sexta-feira Muito Louca. Parece Sexta-feira Muito Louca, mas... Eu sei qual é. Aquele com o Tony Ramos e a Glória Pires, eu sei, sim. É o Freak. Se eu fosse você. Sim. O Freak tem na Netflix. Eu acho bem divertido o Freak. Acho bem divertido. Vince Vaughn. No Corpo de um Assassino. Eu adoro o Vince Vaughn, como uma menina de 16 anos, é assim. Obrigado, já tá tudo aqui. Que a gente tudo que a gente precisava e não sabia. E não sabia. Não, assim, tem momentos em que assim, tipo... legal. Arte, isso é arte. Eu gosto muito do Vince Vaughn porque eu vejo na cara dele um cara que não se leva muito a sério. E eu acho que falta isso muito, assim, no mundo, né? Pra arte. Não, pra Precisa arte demais, também, cara. Porque assim, eu que gosto muito de rock, assim, putz, os caras, assim, é tudo muito sério e é meio... Nisso também, aí a gente já tá falando do Vince Vaughn também, tem a adaptação, releitura do Psicose do Gus Van Sant, que é o Vince Vaughn como Norman Bates. Posso falar uma coisa? Que é legal? Eu nunca vi esse filme. Eu amo o Gus Van Sant. A gente falou da escola tal. Elefante dele, eu acho o melhor filme dele, assim. Perfeito. Mas eu tenho umas coisas que é, por exemplo, que eu tô de boa com o original. Eu não sou desse que fala assim, não mexe, porque não pode mexer e etc. Mas eu tenho umas coisas que nem assim, livro que virou filme, sei lá, eu sempre dou de exemplo que é o Lavoura Arcaica.
Lavoura Arcaica, E os sim, caras, sim, nossa, o Lavo filme é do muito Pai, bom. E né? eu falo assim, cara, eu tenho uma coisa com aquele livro que eu vou ficar com ele. Então, tipo, eu não vou falar Entendo. Mas nunca verei, mas mas, Psicose tá de mas boa com o original pra mim. Lavoura Arcaica é um dos filmes mais bonitos que eu já assisti na minha vida, assim, bonito, assim, tipo, beleza, Tá. eu não vou nem entrar no mérito, assim. E eu revi recentemente o Psicose do Gus Van Sant, que é aquilo, né, muita gente reclama muito, porque é uma refilmagem quase plano a plano, Aham. eu acho que tem Uhum. seus problemas, mas eu acho que, eu ouso dizer que talvez seja a melhor atuação do Vince Vaughn como ator, tá? Caramba. Assim, Ah, Como ator. Ator, não ator. duvido. Não du... Ator, ator, assim, ator. sem ser o Brinks. Entendi. Mas é muito legal também para aí pensar assim, todos os filmes que têm muita influência do Psicose, como o Sexta-feira 13. Porque isso, Sexta-feira 13 Total. a inversão, é a Isso eu inversão. não tinha visto em nenhum momento desse jeito, faz todo sentido. Não tinha visto Ah, assim. muito legal. Paula, sua recomendação da semana. Então, eu vou recomendar um filme de slasher também, né? Vou recomendar o Morte, 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 Boris, 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 eu não sei se vocês viram. Eu Boris, gostei Boris. muito, Muito massa. pô, Vocês me só estão diverti indicando filme que eu demais. não fazia nem ideia que existiam. Eu tô adicionando Pô, aqui na minha lista. é muito divertido. Ele é totalmente dentro desse gênero e fala muito sobre. Ah, enfim. Eu gostei muito desse filme. Eu queria até que a gente tivesse falado sobre ele hoje, mas a gente não chegou hoje em Ah, dia mas demais. não vai caber tudo nunca, né? Tipo. Mas é Vai, isso, tá, a assim. gente faz uma tier list ainda e põe Boris, Boris, Boris. Ai, eu adoro lista. Que Lá em legal. Mas cima. é muito legal, foi muito legal, que fala muito sobre o que a gente vive hoje com rede social, com os jovens, essa geração, essa molecada, sabe? Morte, 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 Boris, 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 eu acho que tem na HBO Max, não sei se já é Max hoje em dia, não sei. Rodrigo Leal, vou passar na sua frente porque assim, um parente do slasher é o Giallo. E Dario Argento, que está aqui, nunca, eu sempre erro com isso, com Suspiria, ele fez vários que entram nesse, né? Então, por exemplo, o Pássaro das Plumas de Cristal, ou a Pássaro das Sim. Plumas de Cristal. Tem um outro que a Mariana falou do Baía de Sangue, do Mário Bava, entra nisso. Bava. Mas eu queria indicar o meu, tem o, como é que é? Seis ou sete, que em inglês ficou Blood and Black Lace, mas é 7 mulheres para um assassino, 6 mulheres para um assassino também. Mas eu queria indicar o meu giallo preferido, que é Profondo Rosso. Profondo Perdoe meu Rosso. italiano, que foi traduzido maravilhosamente que significa vermelho profundo. Foi traduzido maravilhosamente como Prelúdio para Matar. Prelúdio Do para Dario Matar. Argento, filmaço, assim, conexões com o slasher muito grandes aí. Eu acho que o Giallo Você gosta de slasher, já viu esse monte de coisa que a gente falou aqui, teve vários que eu não vi também. Halloween, Sexta-feira 13, Giallo pode ser um caminho interessante. O Tenebra aí do Dario Argento também é maravilhoso, mas eu recomendo. Ópera, eu acho que Esse eu não vi talvez. ainda. Você nunca viu. Acho que você. Ó, Esse ainda não, esse ainda pessoa não. do metal, você é uma pessoa do metal, acho que você não. vai gostar de ópera. Eu não? sou da MPB, na real, é que eu acho metal legal. Então, mas se você acha legal, talvez você goste bastante de ópera, porque Eu vou. a trilha é isso. Preciso ver. É bem bom. Então, a minha fica Prelúdio para Matar, do Dario Argento. Rodrigo Leal, sua indicação da semana? Achei que você fosse me pular já. Não, eu só Achei quis que você passar na fosse sua frente. Grosseria. Cara, eu vou de Totally Killer. Pô, tá fresco na minha memória. Agora eu poderia indicar Pearl, agora que eu já fiz o game assistir X. Não terminei. Eu parei pra ver aqui. Faltam uns 40 minutos. Eu cheguei. Não, então. Antes de começar a gravar, eu falei, eu tô vendo o X. Aí eles ficaram meio silêncio. Falei, ruim, né? Eles, Falei, mas vou terminar. E você achar, gente, eu acho X uma delícia. Eu gosto da energia, porque eu acho que é uma energia que se mistura realmente, assim, se for pensar, porque essa o que eu estava até falando sobre a questão do Código Reis, babá. Então, a ascensão do filme do cinema de horror, desse horror mais visceral, é a mesma ascensão do cinema da pornografia. É a mesma, é o mesmo motivo, é a mesma motivação. E eu acho que X. E assim, tipo, esse cinema de horror, especialmente esse adolescente, ele também tem muito essa ligação com o sexo, né? Assim, de tipo, porra, quem esquece do como é o nome? Do Kevin Bacon sendo assassinado quando tava trepando com a menina com a faca na cabeça, saca? Tipo assim, tem muito a ver esse conteúdo sexual com o conteúdo de horror dentro desse cinema de slasher. E eu acho que o X junta essas duas coisas para fazer um certo comentário, e eu gosto bastante dele nisso. Sim. Mas não é o filme desse cara. Falhamos miseravelmente não falando o nome de Brian De Palma nenhuma vez ao longo desse programa. Olha! Andamos mal, hein?
Eu não gosto muito do X também, mas eu acho que ele tem uma abordagem diferente do sexo, sabe? Comparado com outros filmes desse gênero. Sim, Eu acho que ele sim. aborda de uma forma totalmente diferente e de uma forma mais legal, na minha opinião. Mas também, ai, gente, não gosto. Eu odeio esse negócio de terror, horror, que bota uma idosa pelada. Isso é o terror, entendeu? Eu tenho uma Exploitation, coisa, né? É o eu não famoso sou. exploitation. Eu não sou cheio de pudores, assim, mas toda vez, cara, pra mim, uma nudez que tem. Vira e mexe, assim, você tá vendo o filme, aparece alguém e pensa, por que essa pessoa está pelada? Eu, assim, narrativamente, isso não se justifica, assim, na maioria dos casos, né? E aí, eu sou o cara que eu sempre falo, pra quê? 99% Pra dos casos. quê, cara? Pra quê? Mas, Zial, Totally Killer, então, sua recomendação da semana? Nossa, a gente acabou de, falando em pessoa pelada, a gente acabou de assistir o filme também. Hum. Que horas eu te pego? Fujam. Ai, desse- do nada a É, mulher sai pelada do mar. você Do viu nada. isso? Eu Tá, falei, Mariana. falei, por quê? Eu acho Fujam desse filme. divertido, gente. Vocês não acham, não? Desculpa, eu falei a expressão Ai, errada. Por que, gente. jovem? Gente, Jennifer Lawrence maravilhosa, jovem de 33 anos, que nem eu. Mas Mas é é isso, isso, então. Totally Killers é um filme muito bom. Recapitula. Ele traz aí, Yau, Totally Killer, eu, Prelúdio para Matar, Profundo Rosso, Mariana. Nossa, agora eu até esqueci. Não, é o Freaky. 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 No corpo de um assassino. No corpo de um assassino. E Paula? Morte, morte, morte. Acho que Like, comentário, manda pros amigos, vai pro canal de cortes que tem coisa que às vezes você não quer ver o programa inteiro aqui, mas você vê lá. E até o próximo Pergunta da Vez. Mariana, muito obrigado por ter participado aqui Muito conosco. obrigado. Perguntar onde dá pra ver a Mariana, onde dá pra ver as coisas dela. Também não, quero gente, saber. mas O não tem- podcast dela. Meus podcasts dá pra vocês encontrarem aí nos iTunes da vida, mas faz tanto tempo que não tem nada. Eu tinha e todos eles foram arte de Paula Lucas, tá? Ela fez arte. Ai, Não, que legal. minto, primeiro. Não, o Maratonistas foi sua. O Maratonistas foi sua. O Maratonistas foi a gente falava sobre televisão e depois isso não é um filme. Cuja abertura é o Pânico, porque é isso, é o melhor diálogo do mundo, onde o Billy Loomis está dizendo para Sidney que não é um filme, não, que é um filme, e ela diz, não, mas nem isso não é um filme, tudo é um filme, tudo é um grande filme, porque tudo é um grande filme. Isso não é um filme, mas a gente já deu uma parada, já faz um tempo, acho que não tem mais retorno, e assim, sei lá, tem aí as redes, então Mari _ Ramos com 2 S _, mas assim, a gente não tem muito conteúdo bom não, tá? Então fica aí pela vontade do nada, mas estamos aí. Eu acho importante pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, porque vocês vão saber que eu estou no momento melhor da minha vida quando você vê lá do nada aparecendo uma coisa sem contexto eu falando, compre isso aqui. Então eu agradeço. Não vejo a hora disso acontecer. Você pode fazer isso nesse programa, inclusive, viu? Sim, ó. Quando acontecer, comprem. Nossa, Comprem, por favor, se tiver comprem, cupom, comprem. compra. Manda pra mãe comprar, vó, tio, tia, primo distante. Todo mundo tem um primo que tem grana, entendeu? verdade. Sim. É isso. Depende o caso, o primo que tem grana pode ser você. Até o próximo Pergunta da Vez. Até.